Continuando com a lição do tempo, não valorizamos o passar dos anos na cultura ocidental. Muitas pessoas resistem a festejar o aniversário porque ele é um sinal de envelhecimento. Não encaramos as rugas como parte da vida. Elas são algo que deve ser evitado, ocultado, removido. No entanto, por mais que sintamos falta da energia e da exuberância da juventude, a maioria de nós não desejaria voltar atrás, porque também recordamos vividamente a confusão e a insegurança daqueles anos. Chegamos à meia-idade entendendo melhor como é a vida e sendo mais capazes de administrá-la, sabendo mais quem somos e o que nos fará felizes. Depois que aprendemos essas lições, não as trocaríamos pela volta da nossa juventude. Existe um bem-estar nessa sabedoria e na lembrança de que as inseguranças, o penoso aprendizado, as decepções decorrentes das ilusões da juventude ficaram para trás. A juventude pode ser a idade da inocência, mas é também a da ignorância. É a idade da beleza, mas também das inibições. Frequentemente é a idade da aventura e com a mesma frequência a idade da insegurança. Para muitos, os sonhos e fantasias da juventude se tornam o pesar da velhice. Não porque a vida esteja no fim, mas porque se tem a impressão de que não foi vivida. Envelhecer harmoniosamente é experimentar plenamente cada dia e cada momento. Quando vivemos plenamente a nossa vida, não temos vontade de voltar atrás. Só lamentamos a vida vivida pela metade. E viver plenamente não é realizar grandes feitos, mas ser capaz de usufruir o mais possível cada experiência que nos é oferecida. Quantos anos gostaríamos de viver? Se nos oferecessem a oportunidade de viver até os 200 anos ou de viver para sempre, quantos de nós aceitaríamos? Pensar a respeito disso nos ajuda a compreender o significado da nossa existência. Não queremos viver além do nosso tempo. Nós nos sentiríamos muito vazios se continuássemos a viver em um mundo no qual as coisas fugissem ao nosso entendimento e onde tivéssemos perdido todos os que amamos. Agora vem um trecho da doutora Elizabeth. Certo homem contou uma história sobre sua mãe de 92 anos. Levei minha mãe de férias a Dallas, sua cidade natal. Viajamos em um modelo novo de avião. Vi minha mãe ter dificuldade em abrir a janela do banheiro, cujo puxador era embutido no painel. Ela estava acostumada com maçanetas e puxadores salientes. Cedo na manhã seguinte, o alarme de incêndio disparou no hotel. Quando cheguei ao quarto da minha mãe, ela estava de camisola no corredor, assustada, insegura. Estava também zangada porque tinha esquecido de pegar o cartão magnético que abria a porta e ficara presa do lado de fora. Ela estava em pânico, sem saber como entrar no quarto e muito constrangida por estar em trajes íntimos no corredor. Depois da viagem, ela me disse: "Este não é mais o meu lugar. Não sei usar um computador, não sei lidar com o controle remoto da televisão, não sei usar cartões em vez de chaves para abrir as portas. E todos os meus amigos já se foram. Quando estou com um grupo de pessoas mais jovens, me sinto marginalizada, além de ter dificuldade para ouvir. O tempo avançou, mas eu fui deixada para trás." Foi duro ouvir isso, mas durante a viagem pude perceber como a vida tinha se tornado frustrante e complicada para minha mãe. Quando contemplamos o céu noturno, estamos literalmente vendo o passado. Não vemos o céu como ele é hoje, sim como era há muitos anos, e até 1 milhão de anos, pois esse é o tempo que a luz leva para percorrer a distância entre as estrelas mais distantes e a Terra. Temos uma experiência muito semelhante com as outras pessoas. Pense, por exemplo, no criador de casos do bairro em que você morava quando criança. Se você achava que ele era um problema naquela época, você agirá com cautela em encontrá-lo hoje, porque o verá como ele era e não como é agora.
Quantos de nós vemos os nossos pais exatamente como eles são hoje? Quando éramos pequenos, nós os víamos como gigantes poderosos e oniscientes. Ao mesmo tempo, ficaram gravadas em nós as impressões das punições, das proibições e das imposições. Se você encontrasse hoje o pai de um amigo, a impressão que teria dele talvez fosse mais verdadeira do que a que tem do seu pai, porque você não estaria trazendo uma bagagem antiga para a realidade atual. Temos reações diferentes ao mesmo tipo de eventos. Conheço uma mulher que foi criada em uma família pobre. Para ela, a chegada de um carteiro causava uma reação de medo, porque ele trazia contas que seus pais não tinham condições de pagar. Por outro lado, pense em uma criança que adora ver chegar correspondência e vai logo procurar convites para aniversário de amigos. Hoje, que as duas crianças são adultas, a primeira tem uma reação vaga de nervosismo à aproximação de um carteiro, enquanto a outra, o carteiro traz lembranças felizes. Os sentimentos dessas duas pessoas não têm nenhuma relação com os carteiros do presente, pois elas ainda estão ligadas às lembranças do passado. O mesmo acontece com relação a nós. Geralmente nos vemos como éramos, ou como queremos ser, em vez de como realmente somos. Saber que quem fomos ontem não nos define completamente hoje, nos dá uma liberdade magnífica. Não precisamos ficar acorrentados ao passado. Muitos de nós continuamos a carregar o peso emocional do passado. As coisas não precisam ser assim. Podemos nos transformar e recomeçar. Podemos nos renovar a cada dia, se conseguirmos nos concentrar no presente. Se formos capazes de ver a vida como ela realmente é agora. Quando não vivemos no momento, ficamos incapazes de ver os outros e nós mesmos como realmente somos. E se não estamos vivendo no presente, não podemos encontrar a felicidade. Não devemos fechar a porta sobre o passado, até porque ele pode nos ensinar lições preciosas, mas precisamos seguir em frente. Viva o mais intensa e plenamente possível o agora e desapegue-se do passado. Jack tinha a capacidade de viver o momento presente. Ele era corredor. Tinha participado de várias maratonas e parecia de fato usufruir completamente o presente. Quando entrava em um aposento, ele olhava em volta como se estivesse vendo pela primeira vez, mesmo que já estivesse estado ali milhares de vezes. Quando nos cumprimentava e perguntava como estávamos, Jack ouvia atentamente a resposta e reagia afetuosamente interessado. Ele estava sempre disponível e disposto a ajudar. Infelizmente, Jack contraiu um tipo de linfoma, que foi particularmente cruel com ele, porque afetou as suas pernas, fazendo com que precisassem ser amputadas. Mas, surpreendentemente, sua capacidade de viver no momento presente tornou-se ainda mais acentuada à medida que a doença piorava. Quando perguntávamos como ele estava, Jack respondia com a maior honestidade, descrevendo seu estado físico e emocional. Logo depois, perguntava por nós e ouvia com o interesse de sempre. Além de não ficar preso ao passado, lastimando-se pelo que perdera, conseguia extrair do presente, do convívio com os amigos, o que havia de melhor e mais profundo. Não podíamos dar às suas perguntas respostas superficiais. Ele nos estimulava a olhar para nós mesmos e dar uma resposta completa. Não queria perder nenhum momento, nem deixar escapar nada. Jack estava completamente presente em cada momento da sua vida. Depois de conhecer alguém como Jack, passamos a entender como o momento presente pode ser roubado pelo passado e pelo futuro. Sua vida seria muito melhor se você se libertasse agora do passado e passasse a concentrar-se no momento presente, experimentando-o plenamente. Quando estiver conversando com seu parceiro, procure envolver-se completamente na conversa, em vez de ficar pensando no trabalho que tem que preparar para a reunião de amanhã.
Depois, vá preparar o trabalho. A sua experiência com seu parceiro será mais agradável, estreitará a sua relação com ele e você certamente terá mais sucesso na reunião de trabalho. Viva um momento de cada vez. A realidade do tempo é que não podemos ter qualquer certeza em relação ao passado. Não sabemos se ele realmente aconteceu do jeito que nos lembramos e certamente não conhecemos o futuro. Na verdade, nem mesmo sabemos se o tempo é linear. Será que isso tem importância? A nossa vida será modificada se o tempo não for linear? Se estivermos simultaneamente no passado, no presente e no futuro? Agora é um trechinho do David Kisler. Frank e Margaret estavam casados há mais de 50 anos, eram inseparáveis e se amavam muito. Quando Margaret contraiu uma doença terminal, ela disse: consigo aceitar essa doença, posso aceitar que vou morrer. O mais difícil para mim é aceitar que vou ficar sem o Frank. À medida que a doença de Margaret progredia, ela ia ficando cada vez mais perturbada com a perspectiva da separação final. Horas antes de morrer, ela se voltou para Frank, que estava sentado ao seu lado, e disse: sei que vou partir em breve, mas agora consigo aceitar essa ideia. O que fez você se sentir assim? Perguntou o marido. Acabo de ser informada de que estou indo para um lugar onde você já está. Você estará lá quando eu chegar. É possível que Frank esteja simultaneamente sentado no hospital e esperando a sua amada no céu? Talvez. Nossas perguntas estão inevitavelmente relacionadas com a maneira como percebemos o tempo. Para Frank, que vive e raciocina no tempo, 5, 10, 20 anos podem se passar antes que ele volte a ver Margaret. Mas se ela estiver indo para um lugar onde o tempo não existe mais, Frank pode parecer chegar em apenas um segundo depois dela. O tempo é mais longo para o sobrevivente do que para aquele que morre. Observei que os sentimentos com relação ao tempo das pessoas que sabem que têm uma doença terminal se tornam intensos. De repente, elas temem não ter tempo suficiente. Pela primeira vez, elas veem seu tempo como limitado. No entanto, vivemos todos essa condição. Quem sabe exatamente quanto tempo terá de vida? É como essa realidade que temos que lidar. Ao nos vermos à beira da morte, queremos saber quanto tempo nos resta de vida. E percebemos que nunca soubemos. Diante da morte de outras pessoas, frequentemente dizemos que elas morreram antes do tempo e que sentimos que a vida delas foi incompleta. Mas só existem 2 pontos entre os quais está o que se chama de uma vida completa, o nascimento e a morte. Na verdade, raramente declaramos uma vida completa se a pessoa não viveu até os 95 anos e teve uma existência magnífica. Caso contrário, dizemos que a morte foi prematura. No entanto, Beethoven tinha apenas 57 anos quando morreu e Mozart, 35. Mas as suas realizações foram fantásticas. Joana d'Arc não tinha completado 20 anos quando perdeu a vida, mas é lembrada e venerada nos nossos dias. Alguma dessas vidas foi incompleta? Essa pergunta nos leva de volta ao conceito do relógio de pulso da vida, segundo o qual tudo é medido e julgado artificialmente. Quando dizemos que uma pessoa morreu prematuramente, não sabemos quais eram as lições que ela estava destinada a aprender. Desconhecemos quem ela estava destinada a ser ou quanto tempo lhe estava reservado. Por mais difícil que seja aceitar esse fato, a realidade é que não morremos antes da nossa hora. Quando morremos é porque essa hora chegou. Nunca é demais repetir. O nosso grande e difícil desafio é viver plenamente o momento presente. Saber que esse exato instante contém as possibilidades de felicidade e amor e não perdê-lo por estarmos presos ao passado ou antevendo que o futuro nos reserva. Ao colocar de lado o sentimento de expectativa, podemos viver no espaço sagrado do que está acontecendo agora.
E aí acabou a lição do tempo. E o 8º capítulo traz a lição do medo.